pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre integral definida. Na playlist aí para trás, lá em cima da playlist de integrais, nós vimos qual que é o significado da integração indefinida, que basicamente é encontrar primitivas de funções. Se você não viu, confira aí. Hoje nós iniciamos o estudo sobre as integrais definidas. Vamos dividir esse estudo em três partes. A primeira parte é a motivação e o estudo do cálculo de áreas. De onde surgiu essa ideia de fazer integral definida? É o nosso primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo vai terminar nas somas de Riemann. E aí você confere agora no canal do Cálculo. Depois nós vamos ter mais dois vídeos, um falando sobre algumas proposições, teoremas, que são as preliminares para o nosso terceiro vídeo, que vai ser sobre o teorema fundamental do cálculo. Confira aqui. As ideias de cálculo de áreas, usando a integral definida, elas remontam às ideias do Arquimedes de Siracusa. Observe que o Arquimedes viveu antes de Cristo. E ele inventou o método que é chamado de método de exaustão, que consiste na aproximação da área do círculo com a área de polígonos regulares, inscritos e circunscritos. Exatamente essa ideia que é utilizada para o cálculo de integral definida, que nós vamos ver aqui nesse vídeo. O que foi essa ideia do Arquimedes? Ele inscreveu um polígono de n lados em uma circunferência, em um círculo. Qual que é o objetivo? Aproximar a área desse polígono à área do círculo, fazendo esse n tender a mais infinito. Então, o que o Arquimedes fez? Ele pegou o polígono, dividiu o polígono em triângulos iguais, calculou a área de cada triângulo desse, a área de cada triângulo é base do triângulo vezes a altura sobre 2. Depois ele observou quem que era o perímetro desse polígono, que seria pegar esse n aqui e multiplicar por n, né? Porque eu vou somar todos os n. Depois ele calculou a área desse polígono inteiro, que seria n vezes a área de cada triângulo, né? Observou que n e n é exatamente Pn, multiplicou por Hn sobre 2. Quando ele fez o n tender a mais infinito, ele observa que a área desse polígono tende a ser a área da circunferência, porque quando eu faço esse n aqui ser bem enorme, eu vou ter um polígono de tantos lados que esse Hn vai tender a ser o R, olha. O Hn tende a ser R quando o n tende a mais infinito. E a área vai ser perímetro, 2πr, perímetro do círculo, né, 2πr, vezes a altura, que vai aproximar de r sobre 2. E aí ele obteve a área do círculo, que é πr ao quadrado, fazendo esse método que ele considerou de exaustão, que ele chamou de método da exaustão. Vamos ver que esse método, ele dá toda a ideia para nós da integral definida. Então, como que eu faço a integral definida? Eu quero, na verdade, calcular a área abaixo de uma curva em um intervalo fechado, que eu chamei de AB, esse intervalo. O que o método consiste? Eu vou fazer uma partição do intervalo AB. O que significa isso? Eu vou dividir o intervalo em n subintervalos. Observe que eu não preciso fazer igual Arquimedes, partir em distâncias iguais. Eu posso fazer uma partição assim, ó. A é o x0. Eu posso fazer um x1 aqui, ó. Posso fazer um x2 bem pertinho aqui, ó. Já posso fazer um x3 mais separado. E assim sucessivamente, ó. Um x4 maiorzinho. Tá vendo? O tamanho deles não precisa ser o mesmo. Aí aqui eu vou ter um x, aqui no meio eu vou ter um xi. Vou ter um xi menos 1 aqui, ó. Xi menos 1, né? Eu tô colocando 3 pontinhos, 3 pontinhos. Aí, lá no último, eu vou ter um xn menos 1. E vou ter o b, que é o xn. Então, eu vou ter o b, que é o xn, o a, que é o x0. E eu fiz uma partição desse intervalo.
tá? Então, uma partição é subdividir esse intervalo em vários intervalos menores, certo? Quando eu somo todos esses intervalos, eu obtenho o intervalo AB. Qual que é a ideia da integral definida? Eu vou pegar e vou criar retângulos. Como que eu crio retângulo? Eu subo esse x1 aqui até encostar na curva. Eu subo esse x2 aqui até encostar na curva. Vou fazendo o mesmo. Ó. Ah, mas eu ainda não vi retângulo. Nós vamos ver agora como que gera os retângulos, ó. Subo isso. Aí agora eu vou escolher um ponto que eu vou chamar de C1, C2, C3. Eu vou escolher um valor em cada um desses intervalos. Então, eu vou escolher um CI pertencente a cada intervalo XI menos 1 XI. Então, eu vou escolher um valor C1 aqui, não precisa ser no meio, não. Vou escolher um C2, um C3, um C4 e assim sucessivamente, até um CN. Então, eu escolhi um valor C. O que que eu faço? Eu subo e acho o F de C1. Ó. F de C1, subo C2, acho o F de C2. E assim sucessivamente até o CN, acho o F de CN. Então, ficou claro? Eu faço a partição, escolho um valor C em cada um desses subintervalos, subo no gráfico até achar o F de C, de cada C desse. Aí, eu construo o seguinte retângulo, olha. Eu pego esse aqui e deixo para ser o primeiro retângulo. Pego esse e deixo aqui, ó, o segundo retângulo. Pego esse último e crio aqui, ó, o último retângulo. Então, o que que é um retângulo? Ele é isso aqui que eu tô grifando, ó. Base dele é o pedacinho do intervalo, a altura é F de C1. Base do segundo, x2 menos x1, altura F de C2. Base do último, xn menos 1, altura F de Cn. Aí, eu crio o último retângulo, ó. Tá? Então, qual que é a ideia? Somar todas as áreas desses retângulos. E depois ver que isso se aproxima, porque o que sobra um pedacinho que acaba faltando. Mas nós vamos formalizar essa ideia, tá? Então, vamos ver aqui. Quem é delta xi? É o tamanho de cada subintervalozinho. Então, vai ser, o intervalo é xi menos 1 xi, tamanho dele é esse menos esse, ó. Xi menos 1. Depois que a gente escolhe um valor qualquer CI, eu construo o retângulo de base delta xi e altura F de CI em cada um dos subintervalos. Então, é essa ideia aqui que eu expliquei, tá? A soma das áreas dos N retângulos vai ser o quê? Ó, base vezes a altura do primeiro, base vezes a altura do segundo, base vezes a altura do último. Ó. Lembrando que cada um é retângulo. Ó. Base, xn menos 1, que é a base, a altura dele é o F de Cn. Então, tá vendo? Olha o que eu tô fazendo, ó. Delta xn, F de Cn, base vezes a altura. Quando eu somo tudo, eu crio a soma de Riemann. O Riemann, ele fundamentou essa ideia da integral definida. Então, essa soma aqui desses retângulos, ela tem tudo a ver. Porque, olha só, quando eu faço a soma de todos esses retângulos e depois tenho a ideia de fazer essa partição aqui, esse N ser bem grande, ou seja, eu vou particionar esse intervalo em muitos pedaços, eu crio, então, que cada retângulo desse vai ter uma base pequenininha que o F de CI vai tender a ser bem perto da curva. Então, essa ideia é toda a ideia da exaustão lá do Arquimedes, que é o que cria a soma de Riemann, certo? Então, a soma de Riemann, eu coloquei aqui escrito, é a mesma soma que está aqui, ó, tá vendo? É a mesma soma, ó, F de C, delta XZ. F de Cn, delta Xn. F de C2, delta X2. Então, quando eu somo tudo,
eu só escrevi aqui na notação de somatório, ó. I variando de 1 até N, cada F, que é a altura de cada retângulo, e a base de cada retângulo. Isso aqui é a SN, que é a soma de rima. Definição. Se F é contínua e não negativa no intervalo AB, que é aquela que eu desenhei, né? Ela está acima do eixo, a área sobre a curva Y de A até B é... Quando eu faço esse limite, eu pego a soma de rima, faço esse N tender a infinito. O que eu estou fazendo N tender a infinito? Repara que aqui eu não escrevo N tendendo a infinito. Muita gente escreve, mas não é para escrever. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o maior intervalo tendendo a zero. Olha, lembrando que cada intervalo desse tem um tamanho, tá vendo? Esse daqui é menor que esse, eu falei que não precisa ser do tamanho. O que eu vou fazer? Quando maior, máximo de delta xi tende a zero, ou seja, o maior deles ainda é tão pequeno quanto eu queira, que é o que significa o máximo do delta xi tender a zero. Quando o maior desses intervalos tende a zero, a soma de rima tende a ser a área abaixo a curva. Exatamente se esse limite aqui existir, eu vou falar que isso é igual à integral de A até B, ou seja, a integral definida de A até B de f de x dx, quando esse limite existe, representa a área abaixo a curva. Aí vamos falar algumas observações sobre essa integral definida. Eu chamo esse A de limite inferior e o B de limite superior, que é exatamente o intervalo, ó, de A até B, porque eu estou integrando de A até B. Então, eu falo assim, ó, integral de A até B de f de x dx existe, aí nós falamos que a f é integrável em AB. Se f é integrável em AB, então não faz diferença eu escrever f de x dx, f de t dt, f de s ds. Porque isso aqui eu só vou ter a primitiva. Nós vamos ver no próximo vídeo que isso aqui só define a primitiva. Todas essas coisas são iguais, porque na verdade a primitiva, que é o que o teorema fundamental do cálculo diz, eu encontro uma primitiva, eu posso chamar ela de f de x, ou f de t, ou f de s, não faz diferença, porque o teorema fundamental do cálculo ele vai fazer a primitiva aplicada em B e subtrair a primitiva aplicada em A. Então, o resultado dessas três coisas é idêntico, é igual, tá? Se f for contínua e não negativa em AB, a definição de integral definida coincide com a definição de área. Então, olha só, observe que ela tem que ser contínua e não negativa. Aí, a integral de A até B representa a área abaixo ao gráfico da função de A até B, tá? Coloquei de A a B, mas é de A até B. Ok? Então, lembrando que essa matemática aqui, ó, integral definida de A até B, só representa a área quando a função é contínua e não negativa. Certo? Acompanhe aí os próximos vídeos. E aí, gostou da aula? Se gostou, não deixe de acompanhar os outros vídeos aqui do canal. Se inscreva e dê o seu curtir. Deixe também o seu feedback aqui nos comentários, logo abaixo. Até a próxima, tchau!